Saudações, pessoal. Estou aqui com um tópico bastante interessante e, modéstia à parte, um tópico que foi bastante aguardado na comunidade do React Native, do Expo também, né? Que diz respeito à estilização de componentes, tá? Então, eu estou com um projeto vazio aqui, acabei de criar, né? Aquele projeto padrão do Expo, e vocês já devem ter observado que ele vem sempre com esse padrão de estilização, onde você constrói teu CSS em JS, né? Você faz teu CSS dentro do JavaScript aqui, e isso se torna um objeto, que normalmente a gente chama de styles, e a gente acaba utilizando ele dentro da tag style mesmo, tá? Para estilizar as coisas aqui dentro do React Native. Isso aqui, na minha opinião, é uma das primeiras coisas que a pessoa nota e sente diferença e reclama quando vem do React JS da web, tá? Então, na web a gente tem várias formas de trabalhar, seja criando CSS globais, criando CSS como módulos, utilizando bibliotecas de componentes, bibliotecas de estilização, enfim, né? Então tem uma grande variedade de maneiras de estilizar componentes e aqui no React Native esse assunto sempre engatinhou, tá? E agora nós temos algumas possibilidades, né, que são bem interessantes diante da forma padrão que é essa de você criar objetos aqui, tá? Eu vou manter essa janela aqui no topo para poder editar enquanto o nosso aplicativo ainda está em exibição, tá? E vou fazer o seguinte, eu só vou criar um button aqui para demonstrar como era feito, para relembrar vocês também, né? Isso era a forma tradicional de se trabalhar, só para a gente contextualizar qual é o problema e como a gente vai abordar isso daqui para frente. Então eu vou criar aqui um touchable, pode ser o touchable fast, que é o mais padrão. Ele faz a vez de um button, né? Só que com a estilização sendo passada por nós, né? O button ele tem estilização nativa, esse cara aqui a gente consegue passar alguma estilização. Eu vou colocar aqui, vou colocar um texto, click me, aqui, show. Então, ele apareceu aqui, eu consigo clicar nele, tá bem pequenininho aí, né? Porque o AVD que eu estou utilizando aqui do Android, ele tem uma resolução bastante alta, mas eu acredito que dá para ver, pelo menos a estilização. Se a gente quisesse estilizar esses caras, normalmente você criaria ou objetos dentro da tag de estilo, aqui, ou então você separaria esse cara em um arquivo separado, styles.ts, importaria ele para separar a estilização da lógica do componente, tá? Então, nesse exemplo tradicional aqui, eu vou transformar esse texto aqui num título, por exemplo, com uma fonte em negrito e tudo mais. Então, o procedimento padrão seria basicamente esse. Você vem aqui, cria uma nova chave dentro desse objeto, chamado title, e aqui você utiliza as tags do CSS, só que transcritas para esse formato camel case, né? Então, font size aqui, por exemplo, 12. Você perde toda aquela estrutura de unidade de medida que a gente tinha no CSS, pixel, rem, em, polegada, tudo mais. Você acaba perdendo tudo isso, porque aqui ele trabalha com unidades integer, né, inteiros. Font weight, eu ainda tenho todas as variantes aqui, né? Mas é uma forma de se escrever CSS, só que é uma forma que você tem que parar para pensar um pouco, traduzir isso para objeto, e algumas coisas a gente acaba perdendo. Então, ele acaba entrando aqui na tag style, e a gente consegue estilizar ele, por exemplo, styles.title. Então, nesse caso, o 12 acabou ficando pequeno, aqui eu vou colocar aqui o dobro. Olha só. Então, eu consigo manipular dessa forma, né? Mas está longe de ser o ideal para se trabalhar, principalmente para quem vem da web, né? Se eu for criar uma estilização para o botão aqui, ó, eu vou fazer bem simples, aqui só colocar um background color, sei lá, yellow. Só para demonstrar como a gente faz isso. Style, novamente, styles, que é a nossa variável aqui, nossa constante, perdão, button. Olha só. E aqui você começa a montar a tua estilização e tal. Isso aqui funciona? Sim, sempre funcionou. Da forma como a gente sempre trabalhou no React Native, sempre isso daqui atendeu, né?
Só que tem algumas limitações. Primeiro, você não consegue copiar e colar um código CSS que você encontrou em um lugar, um exemplo, alguma coisa. Você tem que sempre traduzir ele. Até existem extensões do VS Code que fazem isso, mas não vem ao caso. Nós temos algumas limitações no sentido de media query, tá? Então, construir telas responsivas dentro de mobile sempre foi um problema, tá? Porque você não tem muita flexibilidade aqui dentro, tá? Existem algumas artimanhas até e algumas outras bibliotecas que conseguem fazer isso, mas por padrão se constrói interfaces pensando na tela de um celular ou de um tablet, mas sem muita flexibilidade de responsividade, tá? O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver uma das alternativas, existem várias, né? Mas eu vou trazer para vocês uma das alternativas bem emergentes, que é o Native Wind, tá? É uma forma de estilizar componentes utilizando o Tailwind CSS, só que dentro do mobile, tá? Isso daqui acaba sendo muito interessante porque muitos frameworks adotam Tailwind, né, como padrão. O Next já está vindo com Tailwind. Projetos, se você criar padrão lá no Laravel, já vem com Tailwind. Então, é uma biblioteca que está se popularizando bastante, tem muito exemplo, tem uma comunidade que está crescendo bastante. E a possibilidade de fazer isso no mobile, substituindo essa forma padrão, eu acho muito interessante e muito válida, tá? Principalmente para quem já foi ou pretende ser desenvolvedor front-end e quer compartilhar código entre web e mobile, tá? Então, a partir de agora, a gente vai virar um pouco a página aqui e dar uma olhada como funciona o Native Wind. Bom, vamos lá, pessoal. Eu estou aqui no site do Native Wind, então, assim como o Tailwind CSS, ele tem formas de se configurar o projeto para que ele aceite essa nova nomenclatura e tudo mais, né? Ele basicamente vai incluir lá no nosso projeto mobile, onde não existe o class aqui, né? Você não tem como utilizar classe CSS por padrão, tá? Então ele vai incluir algumas diretivas ali para que o Tailwind consiga executar dentro do nosso projeto mobile, tá? Então, a documentação base que eu recomendo vocês seguirem sempre vai ser a do Tailwind. Então, quando você for procurar exemplos, ver como faz as coisas, procurar correspondência entre as classes CSS e as classes do Tailwind, porque elas não são iguais. A gente vai ver um pouco disso mais para frente, né? Mas sempre eu recomendo, mantenha o site do Tailwind aberto para você consultar, para você buscar documentação e ver como as coisas funcionam, né? E o Native Wind, basicamente a gente vai fazer algumas configurações iniciais e eu recomendo você dar uma passada aqui para ter uma ideia do que muda do Tailwind lá da web para esse do mobile. Tem algumas diferencinhas assim, mas no geral a compatibilidade é bem boa, tá? Então vamos lá, vamos instalar, fazer o processo de instalar o Native Wind dentro do nosso projeto. Aqui ele tem várias opções, né? Eu vou tentar iniciar ele a partir do Expo Router aqui, embora esse projeto ainda não tenha o Expo Router, né? Mas ele tem várias formas de se fazer isso, né? Com vários tipos de projeto diferente, né? Até para web e tudo mais, Next. Eu acho que o mais próximo aqui vai ser do nosso Expo vai ser esse aqui. Então vamos lá. Ele manda inicialmente criar um projeto já com router e tudo mais. O meu projeto aqui é o padrão, não tem isso, né? Mas eu acredito que não vai haver problema, né? Se tiver problema, a gente tenta corrigir. Então, a gente precisa instalar as duas dependências dele aqui, né? Que é o próprio Native Wind e o Tailwind CSS, tá? Então, vamos lá. Vamos instalar esses dois caras aqui. Ele pede, inclusive, que a versão da nossa SDK seja a 49. A gente já vai dar uma verificada nisso também. Reparem que o Native Wind é uma dependência do projeto e o Tailwind é uma dependência de desenvolvimento, tá? Porque ele só roda em modo de desenvolvimento. Isso é uma das grandes sacadas do Tailwind. Quando você compila a versão final, ele faz um bundle de todo aquele CSS que precisa na tua aplicação e compila só as classes que precisam, da forma que precisa. Então, ele não é uma biblioteca que você importa o CSS inteiro e sai utilizando. Não. Você coloca as classes dele e se você utilizar somente uma delas, das milhares que tem lá, ele vai gerar um bundle minúsculo só com aquela classe. Então, ele sabe, ele faz uma
pré ou pós-compilação. Acho que é uma pós-compilação, né? Pós-compilação. Então, depois que você escreve isso, ele compila esse CSS e entrega pronto lá para o front-end. No caso, para o nosso mobile aqui, tá? Na web, mesma coisa. Ele pede aqui que a gente verifique se a gente está na versão 49. No meu caso, que como eu criei o projeto depois que essa SDK já foi lançada, então eu já estou na versão até para frente, da 4900, né? E basicamente aqui ele pediu para criar uma rota inicial, nós já temos aqui, que é o arquivo apptstx, né? Isso muda um pouco em relação à configuração que a gente vai fazer aqui, porque as pastas onde eu vou buscar componentes, elas acabam sendo diferentes, né? Eu vou fazer a mesma lógica aqui do que seria lá com o nosso Expo Router, só para manter o padrão, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Esse apptstx eu quero deixar ele mais vazio possível e eu vou criar aqui a pasta app do jeito que o Expo Router é, né? Eu vou fazer aqui home.txt, por exemplo, a pasta home ali, né? A página home. Só para simular, né? Eu não tenho o router instalado aqui, né? Mas vamos lá. Eu coloquei aqui e tudo que eu vou fazer aqui no nosso apptstx vai ser limpar ele, só para a gente ter certeza que não tem nada influenciando a nossa aplicação. Então, home, deixa eu ver se eu renomeei certo aqui. Faltou renomear. Home. Então tá, eu estou simulando como se eu tivesse o Expo Router instalado aqui, né? Mas isso vai ser, o processo vai ser exatamente igual. Então, quando você cria lá no router, ele cria as tuas telas aqui dentro da pasta app. Só isso, tá? Se a gente der um reload na aplicação aqui, ele supostamente não deve ter quebrado nada. Na verdade, deixa eu começar a ler bibliotecas, eu vou parar ele aqui e executar de volta. Vou jogar isso aqui fora. Tá. Tem uma versão do React Native à frente, então ele está pedindo para eu atualizar e ele basicamente faz isso sozinho se você usar o comando expo install menos menos fix. Então vamos fazer isso, né? Vamos deixar o projeto redondinho, né? Se a gente executar agora, dá um reload aqui, ele já começa a procurar. Tá, beleza. Então não perdemos nada por enquanto e a nossa biblioteca está instalada, tanto como dependência de desenvolvimento, o Tailwind, como dependência normal, o Native Wind. Então vamos dar uma olhada no que ele manda fazer de sequência, tá? npx tailwind init, ele vai criar o arquivo tailwindconfig.js. Vamos lá. Criou, tá aqui, né? Ele pede para adicionar custom paths, para dizer de onde, em quais pastas ele vai olhar por componentes e procurar por classes do Tailwind, basicamente, né? Para entender de onde está vindo toda a estilização e fazer essa compilação para CSS depois, né? Então aqui nessa content, nessa chave content, ele inclui aqui a pasta app, que é essa que eu criei, né? Eu criei já no padrão. Tudo que é coisa que estiver dentro dela e subpastas com extensões JS, JSX, TS, TSX, tá? Se você for adicionar outros diretórios, por exemplo, se você tiver uma pasta components aqui, você teria que incluir /components e daí o mesmo padrão, tá? Então, se a gente fosse fazer isso, precisaria incluir todos os paths onde você quer que o Tailwind fique olhando, tá? Porque se ele não tiver listado aqui, e você colocar classes lá nos teus componentes, ele simplesmente vai ignorar, tá? Então, nesse caso eu vou manter só aqui na home, depois qualquer coisa a gente coloca ali a da components também, se for o caso. Esse é o processo por Expo Router, mas vocês viram que eu estou fazendo sem o Expo Router instalado, só estou seguindo a mesma pasta ali, ele vai compreender, tá? Aqui na sequência, pessoal, a gente tem que fazer a configuração do Babel, né? Então ele só inclui aqui o plugin do Native Wind Babel dentro da chave plugins. Vamos dar uma olhada onde é que está isso. babelconfig.js. Ele tem aqui presets. Deixa eu ver o que mais aqui.
Tem as coisas do Expo Router, Reanimated e tudo mais. Vamos fazer só o que precisa aqui. Então, basicamente, acho que é esse aqui. Expo Router não. Space From. Tá. Esse aqui, por enquanto. Isso aqui, essas configurações do Babel, conforme você vai adicionando bibliotecas, às vezes elas pedem para você adicionar os plugins delas ali para elas funcionarem. Tá? Então, vamos ver se isso daqui ficou de acordo. Metro config, vamos dar uma olhada onde é que está isso. Aqui a gente não tem, tá? A questão do layout, que ele importava o CSS global, tá? Isso aqui é do Expo Router, para ele carregar essas coisas aqui, tá? Como eu não tenho Expo Router, eu vou criar aqui o global.css. Vou tirar o comentário, que isso não existe no CSS. E vou importar da forma como ele fez aqui. Só que eu vou importar dentro da minha pasta aqui, né? Perdão, aqui no app. Então, se eu estivesse usando o Expo Router, eu faria esse import uma vez só, tá? Só lá no layout base, né? Então, só fiquem atentos a isso. Em app/layout, para quem já trabalhou com o Expo Router, você adiciona uma vez lá e ele replica isso para os filhos, né? Como eu não tenho o router instalado, eu coloquei aqui, tá? Que mais? Tinha um outro arquivo aqui que ele tinha faltado, post CSS, eu acho que isso aqui a gente não precisa, mas se precisar, depois eu volto. Tá, that's it. Então vamos dar uma olhada aqui. Basicamente a gente pode colocar classes agora dentro dos nossos componentes, tá? Então, se a gente tirar essa view container aqui, eu vou fazer um retorno de uma view só para a gente testar, ver se está funcionando. Ele vai precisar de uma configuraçãozinha do TypeScript ainda, para poder reconhecer esse class name aqui, ó. Que isso aqui o TypeScript não sabe o que é ainda. Então, só para ver se isso está funcionando, eles até excluem aqui, olha, o style sheet ali padrão, né? A gente já vai fazer isso. Para esse cara aqui funcionar, existe um arquivo que a gente tem que criar, que é o app.d.ts, aqui, para dizer que tem as definições de tipo lá do Native Wind também, né? Então, para o TypeScript entender isso e entender que dentro do class name virá uma string ou uma coleção de classes, tá? Deixa eu ver se ele... Acho que eu tenho que parar o projeto e iniciar. Bom, pessoal, nunca pulem etapas, tá? Eu pausei aqui para dar uma olhadinha o que tinha faltado, realmente. Nós temos que incluir aqui todas as configurações realmente, né? Então, o post CSS você precisa fazer. Então, só cria o arquivo aqui, post CSS config, do jeito que ele manda lá, né? E tem a configuraçãozinha aqui para habilitar o import de CSS mesmo, né? Então, essa configuração do Metro Bundler aqui que a gente precisa fazer também. Então, tá aqui, metro config, tá? Então, esse arquivo não existia, né? Eu criei ele aqui para fazer tudo funcionar. Então, é basicamente seguir o passo a passo, tá? Seguir o passo a passo, criando os arquivos que ele pede, os arquivos que a gente não tem ainda, né? O global CSS eu deixei aqui na raiz e importei ele aqui. Se fosse com o Expo Router, você importaria em um arquivo chamado layout, que ele vem aqui, né? Então lá no Expo Router, quem já estudou o Expo Router sabe que tem esse arquivo. Você só importa o CSS global ali dentro, tá? Então, feito isso, pessoal, criando também o arquivo appd.ts para ele reconhecer a tipagem, agora a gente pode trabalhar com as nossas classes aqui. A tela está em branco, não tem nada, né? Nós vamos dar uma inspecionada aqui no que ele criou. Ele está dizendo que é um flex 1, expandir, itens ao centro, justify content center. Reparem que as classes são um pouco diferentes do que a gente tem no CSS, mas é a mesma coisa, tá? Eles mesmos falam que o Tailwind é just CSS, é somente CSS, não tem nada de mágica aqui, tá? Background white. Vamos colocar aqui background red. E aí ele tem, se eu não me engano, são 9 ou 10 variações. Vamos colocar aqui o 500, por exemplo. Então, substitui ali pela cor de background.
E olha só, eu não preciso mais dessa classe aqui. Se eu for substituir um por um aqui, eu posso ir trocando por class names ali e tudo mais, né? Eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes, só que usando o Tailwind aqui. E para isso, pessoal, eu vou até deixar eu fazer um commit aqui, configured native, só para salvar, fazer um commit em cima disso, né? Então, assim, deixa eu mostrar para vocês uma das coisas que eu acho interessante, que é a própria extensão do Tailwind aqui, tá? Esse cara aqui, ele tem autocomplete das classes e te ajuda a fazer um monte de coisas ali, né? Tem também uma configuração do Preacher que a gente pode fazer, que eu gosto particularmente, que é sempre deixar em ordem alfabética as classes. Isso ajuda muito, tá? Para você não duplicar, às vezes fica muito grande. No Tailwind é normal mesmo você criar class names que vão ficando extensos. E às vezes você coloca ali um flex 1 no começo e um flex alguma coisa lá no final, e do nada a tua interface não funciona e você não sabe por quê, né? Quando a gente configura o Preacher para ele ordenar as suas classes, ele ordena e já exclui as duplicadas, tá? Então é bem interessante. Olha só de eu ter instalado a extensão lá, o VS Code já me mostra as cores aqui, ó. Então, red, olha só, tem todas as variações que quero mais claro, por exemplo, 200. Né? Então, é bem bacana trabalhar com essa extensão aqui habilitada, né? Ela facilita muito a vida. Tem autocomplete aqui das coisas, né? Então, tem uma série de coisas que a gente pode explorar aqui. Eu vou tentar replicar essa mesma interface. Então, o container é esse aqui que a gente já criou. E o restante das coisas eu vou adicionar dentro aqui. Então, nesse caso aqui, ele trouxe tudo do jeito que estava, porque eu ainda tenho a tag-style aqui embaixo, né? Ainda tenho esse objeto com as tipagens. Nós vamos excluir esse title aqui e vamos fazer ele na mão lá em cima. Então, esse title eu vou tirar fora e vou substituir por um class name. E aqui vamos começar. Eu quero, deixa eu ver se eu lembro de cabeça tudo, senão a gente vai lá no site do Tailwind. Eu quero um font size, um font weight, perdão, bold. Se eu não me engano é font bold. Então tem toda uma transcrição que você tem que decorar, entre aspas, né, para poder trabalhar com Tailwind. Que mais? Deixa eu ver o tamanho da fonte. Eu não me lembro como é que faz. Então vamos lá. Vou mostrar como é que faz isso lá na documentação. tailwindcss.com e eu vou na documentação dele e vamos procurar aqui. Eu quero font size. Como é que faz font size dentro do Tailwind? Olha só. Ele tem todas as tags já prontas. Text XS, que é o extra small, small, base, large. Teu código fica padronizado. Você não vai colocar font size 14 numa tela, e daí na outra font size 15, e fica parecido, você nem vê. Né? Aqui você tem padronização. Então vamos lá. Text small, ele vai ficar bem pequenininho. Vamos colocar aqui o XL, que acho que é o extra large. Olha lá. Então, ele tem toda uma padronização, e se eu não me engano, tudo isso é feito em RAM, exato. Então, já fica com os padrões novos do CSS, né? Tem a tradução para pixel aqui para você saber o que é cada coisa, né? Mas ele tem até multiplicações, quero 2 vezes o large, quero 3 vezes, 5 vezes, tal. Então, tem um monte de coisas que a gente pode personalizar. Text Center, centralizar esse cara. Quero fazer uma margem aqui nesse cara de baixo, para deixar ele um pouco separado do anterior ali. Tenho duas opções para fazer isso. Como tudo no React Native é Flex, eu posso usar Gap aqui, que ele sempre vai dar um gap entre os componentes. Ou eu poderia, deixa eu tirar daqui, vamos colocar os estilos do button ali. O button só tinha background color, então agora não tem mais nada. Então, agora o meu código vai ser 100% Tailwind. Vou tirar esse cara aqui. Class name. Vamos colocar lá. Background, PG.
E aqui tem um monte. Vamos pegar aqui o Yellow, ele deve ter várias opções. Vamos pegar aqui o Yellow 200. Tá, vamos pegar um pouco mais, para ficar igual, tá, 400. Não, acho que não é Yellow que eu estou procurando. Pelo menos para mim aqui o Yellow tá marrom. Ele deve ter outras cores. Vamos lá. Colors. Cadê as cores do Tailwind? Ele tem toda uma documentação de cores bem legal aqui, porque ele tem uma paleta de cores já pronta. Deixa eu ver onde que fica isso só. Vamos lá. Acho que é aqui. Então é Color Palette, na verdade. Então ele tem Orange, Amber, o próprio Yellow, na verdade seria o 300, o mais próximo. Então isso daqui já vem tudo pronto também. Você não precisa definir as suas cores, embora dê para fazer isso. Quero uma cor da própria empresa, para colocar lá uma cor exata. Você consegue fazer nas configurações do Tailwind depois, tá? Então, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar o 300 mesmo, que acho que era o mais próximo. Isso também é bom você padronizar na sua aplicação, né? Ter noção do que variante de cor você está usando sempre, né? Vamos lá. Quero colocar um padding aqui. Deixa eu ver. Se eu não me engano, ele é só o P. Um padding nesse botão, vamos colocar um padding de 8. Ficou enorme, né? Porque ele não é PX, ele é em RAM, né? Vamos colocar 4 aqui. Quero fazer uma borda arredondada nesse botão aqui, é o Round. Rounded. Aí ele tem já pronto aqui o MD, que é o médio, large. Vou colocar large aqui. Nem dá pra ver aí, né? Eu vou trocar esse yellow aqui por um mais escuro. Ver se vocês conseguem ver. Opa, 7.000 não tem, 700. Cor do texto. Ficou ruim aqui, né? Esse preto com fundo marrom. Aqui no class name. Se eu não me engano. Text white. Tá. Ele tá meio esquisito porque ele tá pegando o opacity. Agora desbugou. Ele tava meio bugadinho, né? Font bold. Show. Vamos colocar uma margem aqui nesse cara. MT, margem top, 4. Show. Então, assim você vai escrevendo as coisas, montando as suas classes. Fica um pouco grande, dependendo do que você quer fazer. Sim, vai crescer um pouco. Mas é uma forma bem mais limpa de escrever CSS, na minha opinião, em relação ao tradicional, tá? Então, esse era o tópico que eu queria trazer para vocês. É uma biblioteca bastante interessante, é um tópico emergente. A gente vai ver muito se falar em Tailwind ainda nos próximos anos, principalmente porque grandes frameworks estão adotando. E aqui você tem a possibilidade de usar o mesmo código que você usa na web em mobile, tá? Bom, pessoal, então é isso daí. Tem toda a documentação aqui do Native Wind e do Tailwind que vocês podem acessar para conhecer mais sobre essa tecnologia, né? E fica aí o desafio para vocês na atividade que eu vou deixar em anexo para montar uma interface, primeiramente configurar essa biblioteca e montar uma interface usando esse tipo de estilização. Fiquem à vontade para sugerir extensões também, que eu sei que tem mais, né? Como eu comentei, tem a questão do Preacher ali, que você pode configurar ele para ele ordenar as classes, né? Tá aqui na documentação do Tailwind, se eu não me engano. E basicamente é isso. Qualquer coisa, vocês entrem em contato então. Valeu, pessoal.